Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de maio de 2017. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, nos últimos dias o Texas foi atingido por vários tornados. Você deve ter visto isso na televisão. É impressionante, né? Levanta tudo. E dentre tantas coisas que aconteceram lá, uma caminhonete virou jogando um pai e seus filhos dentro de um córrego. Alguns homens foram tirar a família, mas a bebezinha não demonstrava nenhuma reação. Um deles chegou a pensar que a menina estava morta. Foi então que uma mulher chegou perto deles e começou a clamar a Deus por um milagre. Ela disse: em nome de Jesus, que ela respire, Senhor. Devolva o fôlego a esta bebê, Senhor. Querido Jesus, por favor, deixa a bebê respirar. Os homens contaram à imprensa americana que logo depois que ela começou a orar, a criança respondeu à massagem cardíaca. Você tem histórias de milagres operados através da oração para contar, ouvinte? Quanto tempo do seu dia você costuma passar em oração? Aliás, você se considera alguém de oração ou não? Quero saber, hein? E aí, seu sono tá em dia? Tá dormindo bem, ouvinte? Tá tirando aquele cochilinho abençoado? Como ter o sono em dia é um dos passos essenciais para cuidar da saúde do corpo. Uma academia do Reino Unido resolveu oferecer aulas de cochilo para quem precisa, no meio do dia, de alguns instantes de bom descanso. A aula é o seguinte: 15 minutos de alongamento seguidos por 45 minutos de um delicioso cochilo. Uma sala de uma temperatura ideal, no conforto de um cobertor macio. Deu sono, só em pensar deu sono. Segundo os organizadores, a ideia é revigorar a mente, melhorar temperamentos. Dá para melhorar temperamento? Fala aqui pra mim, ouvinte, você acha que dá pra pessoa dorme assim, faz um alongamento, cochila, melhora o temperamento dela? Ouve aqui os companheiros aqui à mesa hoje, dá até pra queimar calorias, a pessoa emagrece? Se cochilar, emagrece? Olha, tem gente que diz o contrário, a pessoa dorme, barrigão. Vamos ver o que pensam os nossos queridos aqui. E aí, você tá precisando de uma aula assim? Conta pra mim, ouvinte, você tem dificuldade de parar e descansar? Em contrapartida, você conhece gente que parece que não sabe fazer outra coisa a não ser descansar. A Bíblia sempre nos leva ao caminho do equilíbrio, como equilibrar trabalho e afazeres com o descanso. Quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Agora uma pergunta muito importante. Você acha que as pessoas do passado tinham mais fé do que as pessoas do presente? Acho que no passado as pessoas criam mais em Deus do que creem hoje. Baseado em conversas e observações, diz o ouvinte, eu cheguei à conclusão que as pessoas hoje têm muito menos fé que as de antigamente. Parece que só creem mediante o que vem. Embora essa seja uma constatação, acredito que seja possível voltar a ver pessoas cheias de fé. Qual o caminho para que uma pessoa seja apontada como alguém de fé? Através da minha fé, posso fazer com que outros também tenham fé? É possível ter uma fé que não se abala, mesmo diante dos maiores dramas da vida? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Querido pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré, Duque de Caxias, já sei que o senhor pensa que isso não é verdade, o senhor discorda da opinião da nossa ouvinte, o senhor entende que, na verdade, as pessoas hoje têm mais fé
ou tem a mesma fé que tinham antigamente? Tem a mesma fé que tinham antigamente. Bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte do Debate 93. Olha, JR, eu discordo da nossa ouvinte, porque ela começou aqui dizendo, baseada em conversas e observações. Provavelmente essas conversas foram feitas com o pessoal do presente, não com o pessoal do passado, né? E infelizmente nós temos uma cultura de achar que antigamente era melhor, que antigamente tudo era mais bonito, que antigamente, queridos, incredulidade e fé sempre existiram em todos os tempos, em todas as épocas. Eu acredito que o nível de fé das pessoas é o mesmo. O brasileiro é um povo de fé. O que nós precisamos analisar é qual tipo de fé que as pessoas estão tendo. Porque existe a fé bíblica, a fé nas escrituras, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e existem pessoas que têm fé na fé, aquele pensamento positivo. Sobre qual fé o senhor acha que a ouvinte está errada? Sobre as duas. Sobre as duas. Porque eu acho que nos dias de hoje, o nível de fé, como sempre houve na humanidade, não acredito que... Pastor Diego Leandro, da Igreja Presbiteriana do Riachuelo, bom dia, bem-vindo. Discorda do senhor e concorda com o ouvinte, é isso, reverendo? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos ouvintes, aos amigos aqui debatedores. Eu penso que a percepção que a ouvinte tem é uma percepção que eu acho que ela começou a caminhar, mas ela não aprofundou na verdadeira causa daquilo que ela está constatando. Como bem disse o pastor aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou outras versões, a pregação da palavra de Cristo. E eu acho então que a falta de fé que ela observa tem a ver então com um distanciamento da palavra de Deus. Quando a gente se distancia da palavra de Deus, automaticamente não tem condição de que a fé seja fomentada em nós. Então, se a gente olha para o mundo hoje, como bem disse o pastor também, né, sobre uma questão de uma fé bíblica e tudo mais, quanto mais distanciamento houver da palavra, quanto mais busca por experiências místicas e tudo mais, a gente vai perceber esse quadro de gente que se abala por qualquer coisa que acontece e se distancia da palavra de Deus, não consegue ter uma fé tal qual, o grande exemplo, o patriarca da fé, tal qual a de Abraão. Então o senhor concorda com a nossa ouvinte, discorda do pastor Guilherme, discorda da pastora Nadiege, que na verdade concorda com o pastor Guilherme e também discorda da nossa ouvinte. Bom dia. Bom dia a todos os debatedores, aos nossos queridos ouvintes. Eu acho que a fé é a mesma. Antigamente se tinha fé realmente pelo que as pessoas viam mais, né? Porque apareciam os anjos, etc. Mas hoje a fé continua, nós temos fé no Deus que a gente simplesmente crê, porque um dia recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e quando a gente recebe o nosso Jesus como Salvador, nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Então, na verdade, o dom vem de Deus, a fé vem de Deus. Então, muitas vezes, a fé que nós falamos aqui fora é uma fé que não procede de Deus. Porque quando a gente crê em algo que não procede de Deus, não é fé. Então, a fé, ela só vem pelo ouvir a palavra da verdade. No momento que eu escuto a palavra da verdade, eu preciso receber essa palavra. No momento que eu recebo, então eu creio, eu passo a viver conforme aquela fé, conforme aquela palavra da verdade, que essa palavra da verdade só vem através de Deus em Jesus Cristo. Muito bem, o pastor João Marcos Soares está estreando hoje aqui, é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Pastor João Marcos, a princípio eu entendi que o senhor concorda com o ouvinte, o senhor discorda da ouvinte e o senhor concorda e discorda, é isso mesmo, né? Quer dizer, o senhor acredita que tem muita gente que tem a fé, mas que a fé que as pessoas têm hoje acaba sendo uma fé superficial, uma fé... É isso, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bom dia também aos ouvintes, aos debatedores. Na verdade, eu creio que a gente precisa conceituar um pouco melhor o que é fé. A Bíblia é muito clara sobre o que é fé, mas na própria Bíblia vão existir pelo menos conceitos diferentes sobre fé. A fé que leva à salvação é uma fé que não mudou. Essa fé é impossível mudar.
O apóstolo Paulo vai falar do dom da fé, e aí é um dom específico, é um dom para produzir determinados resultados. Vai falar também sobre a sua crença, também a sua fé. Quando ele diz, guardei a fé, ele está falando da sua integridade teológica, ele não se desviou, ele não partiu para aquilo que poderia ser mais fácil para ele. Mas creio que o ouvinte aqui está pensando mais na questão dos sinais, da fé que produz milagres ou daquele confiar que Deus vai resolver. Realmente, na sociedade em que vivemos hoje, no mundo ocidental, é muito mais difícil vermos isso. Mas se você for para a igreja sofredora, você vai ver sinais inequívocos de que muitas pessoas continuam caminhando pela fé, continuam entregando a sua vida a Jesus e acabam por sofrer perda de todos os tipos, inclusive a perda da própria vida. Então, quando olhamos só, ela se ateve a só as suas conversas, só as pessoas que estão à sua volta, olhando para a nossa volta, talvez nós não vejamos isso, mas precisamos entender que o mundo não é só a nossa realidade. O mundo jaz no maligno e nós precisamos de fé para vencê-lo. O ouvinte agora está tentando identificar que fé é essa e que voz é essa. Com certeza. Não é o pastor João Marcos, uma voz linda, uma voz radiofônica, a voz agradável de ouvir. Fale mais, pastor, queremos ouvi-lo mais aqui, que é bom ouvir boas vozes aqui. Agora, quando a nossa ouvinte, por exemplo, diz o seguinte, olha, eu acho que as pessoas de hoje têm a mesma fé de antigamente, mas também concordo que nós não vemos milagres, ela chama de milagres extraordinários, que Deus fez através dos profetas. Deus fez através de Moisés, Eliseu, Elias. Mesmo assim, nós cremos que é um Deus todo-poderoso. Por quê que as coisas não são como eram antigamente, nesse aspecto que se refere a essa ouvinte que fala conosco aqui pelo WhatsApp? JR, eu vejo da seguinte maneira, inclusive a palavra fala sobre isso, né? No passado existiam os profetas, né? Hoje nós temos o próprio milagre que é Jesus Cristo, que é aquele que faz que age no mundo e age através de nós. A vida de Deus, está dentro de nós, está em nós. Então hoje nós somos a referência desse reino de Deus na terra. Então nós precisamos viver essa fé sobrenatural, nós precisamos viver cada passo, nós precisamos viver também esse milagre, o milagre da vida de ter o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, a essência de Deus habitando em nós. Então, por isso que, às vezes, as pessoas se portam só para o Velho Testamento, né? Tinha os profetas, havia os milagres, mas hoje existem milagres também. Verdade. Hoje existem pessoas que andam também pela fé, como o pastor falou aqui. E hoje nós somos essa referência, nós precisamos viver realmente com um passo de fé de cada dia. Se me permite, pastora, pois não. Nós precisamos também, mais uma vez, entender que a fé que produz milagres, ela é um sinal do reino. Exato. Mas onde a igreja já está estabelecida, a igreja é sinal do reino. Exato. Então, Exato. Aqui nós temos uma igreja estabelecida. Nós, como a irmã disse, somos o sinal do reino. Exato. Nós precisamos viver essa fé. Agora, para aqueles que não conhecem, aí vou voltar de novo meu olhar para a igreja sofredora, milhares hoje estão presos, você vai sempre ouvir deles milagres de Deus. Por quê? Porque ali o sinal do reino não é a igreja, o sinal do reino é a fé deles. E eles dependem mais, eu creio assim, dependem mais de Deus do que nós aqui. Nós muitas vezes dependemos mais da nossa ação, não é? Daquilo que a gente pode fazer, etc. Enfim, mas vocês eu acham acho que eles dependem mais de as Deus. pessoas oram mais ou pedem mais oração? Sim, vamos lá. 100 membros da sua igreja. Pedem mais 100 oração. membros. Pedem De mais 100 membros, oração. eles oram mais ou pedem mais oração? Pedem mais oração. Quando a pessoa pede oração, ela está pedindo oração porque acredita em Deus e acredita que você vai orar por ela, ou porque ela mesma não vai orar, então ela está responsabilizando você por orar pela vida dela. Ela não conhece o poder de Deus que habita nela. Porque quando você conhece o verdadeiro Deus que você segue e o poder de Deus que habita em você, você para de pedir tanta oração. Você
participa mais em oração. O problema é a terceirização, que está na moda essa palavra, né? Então as pessoas estão terceirizando até mesmo a fé. É o crente Porque 6 horas, né? ele quer ser curado através da oração do outro, porque no fundo ele não acredita que Deus pode curá-lo através da oração. Sempre houve alguém que orasse por você, sempre houve. Pessoal, vou orar pela sua vida, sempre houve isso, não é isso ou não? Sim. Acho que sempre houve. Sim. O pastor Diego, o mais velho aqui, deve ajudar a gente aí na lembrança. A gente não tá nem agora, falando né? dessa Questão é a de dependência. intercessão, a Sim, dependência. sim, A dependência do outro. Eu acho que mais uma vez. Só explicar aqui, pastorzão, peraí. Sempre houve isso. O que aconteceu que mudou esse negócio de tornar as pessoas dependentes da oração do outro e elas mesmas não se comprometerem mais com a oração? Essa é a pergunta. Eu acho que mais uma vez esse distanciamento da palavra explica muita coisa. Porque quando eu leio a palavra de Deus, pelo menos a partir da minha experiência pessoal, e creio que é de muitas outras pessoas, é impossível eu não responder de alguma forma em oração ao que Deus fala comigo. É impossível eu não me dobrar de joelhos diante da palavra de Deus, daquilo que ela trata da minha vida, do meu coração, das minhas perspectivas. Então, se eu não tenho palavra de Deus, então não tenho oração. Às vezes as pessoas, elas institucionalizam a oração como se fosse um momento do culto específico e como se a gente não pudesse fazer isso na nossa vida diária enquanto a gente fala com Deus e ouve o que Deus tem a dizer a nós. Eu concordo com o pastor Diego, mas acho que isso tem a ver também com um traço cultural nosso. A gente tem um background aí católico em que a gente espera que um sacerdote faça algo por nós. E o sacerdócio é universal a partir de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de intermediários. Eu creio que, como foi falado aqui, a falta de conhecimento bíblico. E creio até mesmo que nós, pastores, muitas vezes gostamos de ser procurados para que as pessoas confiem em nós. Então é uma forma até mesmo de valorizar-nos. E este é um pecado nosso, que precisa ser completamente confessado e mudado. Olha aqui um ouvinte dizendo, hoje em dia as pessoas são mais levianas e menos originais. Diz aqui a nossa ouvinte, ela diz mais, as facilidades fizeram as pessoas perderem a fé genuína. Fé genuína, olha fé que bíblica. expressão interessante, né? A impressão que dá é que é uma fé simples, né? Uma fé assim, eu creio que Deus possa realizar isso, eu vou conversar com ele a esse respeito, vou entrar no meu quarto, conversar com o senhor, uma coisa assim, simples, né? Numa intimidade, né, pastor? É verdade, é claro que no século presente a nossa fé, ela vem sendo atacada, como sempre foi em todos os tempos e épocas, né? Nós temos o secularismo, né? A razão humana se sobrepondo à fé, tem coisas que a fé não explica, a gente acredita e pronto, é a simplicidade da fé, né? Desde que esteja com a palavra de Deus, desde que tenha fundamentação bíblica, é claro, mas eu entendo que o nosso crescimento de fé, o nosso nível de fé está relacionado, está intimamente ligado ao nosso nível de comunhão com Deus. Exatamente. Quanto mais profunda a minha comunhão com Deus, maior será a minha fé. Ouvinte dizendo, estamos vivendo um tempo pelo qual o crente clama pela chuva no tempo da seca e não anda com a sombrinha. Alguém lembra dessa ilustração? Quem lembra aí? Eu lembro, uma igreja que estava orando, pedindo chuva, o pastor levando a igreja a orar, e uma criança uma vez chegou na igreja com um guarda-chuva e perguntaram para ela, o pastor perguntou para ela, mas por que você veio com guarda-chuva? Ela falou, eu vim porque a igreja está orando por chuva, o senhor está orando por chuva, então eu creio que a chuva vai chegar. Entendi. Isso já aconteceu na Bíblia. A versão que a irmã conhece deve ter sido dita por um leigo. Né? Que põe o pastor como incrédulo. A versão que eu ouvi foi dita por um pastor que coloca o leigo como incrédulo. Né? Entendeu? Que a menina estava na casa, estava fazendo uma reunião em casa, tem até lógica, estavam fazendo uma reunião em casa e iam para o culto em seguida. Então eles estavam na casa, orando, pedindo a Deus chuva, aí quando termina a oração, a menina pega a sombrinha para ir para o culto.
Precisava vir para o culto. Aí diz, mas que sombrinha é essa? Tá maluca? Olha, não chove não sei quanto tempo, mas nós acabamos de orar. Isso. Então pode ser a mesma história com um ponto de vista diferente. Para você ver que não é uma coisa do presente, eu vou pegar um exemplo do passado. Atos capítulo 12 fala que Pedro estava na prisão e a igreja fazia contínua oração por Pedro. Deus ouve o clamor da igreja, Pedro sai da prisão, bate na porta, Rod, que era criada, ela ouviu a voz de Pedro, foi falar, chamaram ela de louca. Quer dizer, Pedro está preso, nós estamos orando para ele ser liberto, como é que você vai falar que ele está na porta aqui? Então isso não é novidade, isso sempre existiu na história da humanidade. Acho que aquilo foi incredulidade ou foi uma surpresa, assim, impacto muito grande? Uma certa incredulidade. Vocês concordam ou não? Sei não. Atos 13, não é isso? É 13? Atos 12. 12, então, Atos 12. Entendem como incredulidade? Falaram que a mulher estava fora de si, estava louca. Ela estava vendo o anjo dele. Exatamente. Chegaram a dizer isso. Que é uma Acho expressão... que era por causa da crença também, que permeava a época também. Não, do anjo. Exato. Mas o fato de não acreditar que é Pedro ficou lá fora, batendo na porta. Não, ele teve que insistir. Ao relento. Ele teve que Quase insistir. foi preso de novo, né? Sim. Eu não tenho dúvida que eles não esperavam o resultado daquela forma. Exatamente. E aí eu acho que é uma das questões. Porque o que é, mais uma vez, o que é fé? Fé está intimamente ligada à fidelidade. A raiz da palavra é a mesma, né? Fides. A fidelidade é aquela capacidade que a gente tem de se manter fiel. Fé tem a ver com a fidelidade minha a Deus e a fidelidade de Deus à sua palavra, não a mim. Ele é fiel a ele mesmo e por isso eu posso confiar nele, porque ele não precisa confiar em mim. Agora, muitas vezes a gente espera dentro da nossa racionalidade. Provavelmente eu estava orando ali pedindo assim, Deus, dá um jeitinho para alguém ir lá e tirar o Pedro. Mas não esperava que ele aparecesse. O fé não é racional, né? Mas realmente, toda a história ali de Pedro, especialmente se você se lembrar da história de Tiago. Sim. Entendeu? Que está no mesmo texto ali, Tiago morre ao fio da espada e Pedro é socorrido de uma forma extraordinária, um anjo vai lá dentro, os soldados dormem, um anjo até acende a luz para que Pedro se veja, se vista, se arrume e depois lá fora os portões abrem automaticamente. Eu acho que nem estava esperando. Na edição revista e atualizada esta expressão automaticamente. Você vê que o anjo teve que fazer isso tudo, quer dizer, talvez nem Pedro estivesse acreditando, já estava se preparando para morrer. Ele achava que estava sonhando. Agora, né? o pastor João Marcos falou aqui com muita propriedade, porque o problema é que nós oramos esperando que Deus faça as coisas do nosso jeito, conforme a nossa maneira de pensar. A oração deveria ser a primeira coisa que a gente faz, mas infelizmente na vida de muito cristão é a última coisa que se faz. Você primeiro tenta tudo, tenta todos os recursos, quando você acha que não tem mais jeito, aí você ora. Mas a oração deveria ser primeiro. Tudo, né, pastor? Acho que tudo aquilo que vamos fazer durante o dia, a gente precisa orar e pedir a direção de Deus, porque eu sempre falo para as minhas filhas, para os meus netos, Deus sabe o amanhã, Deus sabe daqui a 1 hora. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, que eu tome essa decisão debaixo da direção de Deus. E aí eu estava até conversando com meu esposo esses dias, ele falou assim, mas eu fico tão constrangido de falar algumas coisas assim com Deus para me ajudar a tomar alguma decisão ali na frente, porque tanta gente sofrendo, tanta gente passando fome, e eu pedindo alguma coisa tão irrelevante, né, em relação a todas essas coisas. Mas nós somos filhos, e como filhos nós precisamos levar o nosso pai para que a gente possa tomar decisões debaixo da direção dele. Essa questão que o irmão falou é uma coisa interessante, porque ninguém aqui pensa o trabalho que dá para fazer uma pesquisa no Google. Pode ser a mais simples, você digita lá e você acredita que vai ter a resposta logo. E que ela vai aparecer ali. Deus é muito maior que o Google, né, Robson? Claro. Então ele tem capacidade de me ouvir e me responder. Sejam os 7 bilhões de pessoas que se elas resolverem falar com ele tem condição de ter um relacionamento. Aqui o ouvinte dizendo, creio que hoje temos menos sinais, por isso nossa fé e não está centrada na pessoa de Cristo. Hoje nós não vemos, porém cremos. Hoje a fé é maior, diz aqui o ouvinte. Está meio incoerente aqui, mas é o raciocínio. Se me permite, claro. Em 1960, houve aqui no Brasil um congresso chamado Aliança Batista Mundial, foi na cidade do Rio de Janeiro, e vieram pessoas de diversos lugares do mundo e veio uma mulher da Índia e deu testemunho sobre a perseguição que sofria. E ao final do seu testemunho, uma pessoa aqui do Rio de Janeiro a questionou, eu não era nascido na época, mas minha mãe me contava essa história, perguntando, será que se aqui houvesse perseguição, nós seríamos melhores cristãos?
E aquela mulher respondeu o seguinte: não, eu creio que se vocês fossem melhores cristãos, haveria perseguição. Quando a gente fala de fé, a gente tem que lembrar disso. Caminhar por fé é automaticamente desagradar esse mundo. É automaticamente dizer não às facilidades desse mundo. É também, para continuar usando a palavra automaticamente, desafiar os poderes desse mundo. Então, isso não é uma coisa tão simples como as pessoas normalmente pensam. Caminhar por fé nunca foi triunfalismo. Sim. Nunca foi tratar Deus como o gênio da lâmpada, para ele poder dar aquilo que a gente pede, porque quando a gente trata Deus assim, é como se a gente estivesse dizendo que Deus não sabe o que é melhor para a gente, que a gente sabe o que é melhor para a gente, mas que a gente não tem o poder de produzir isso. Então Deus vira uma espécie de servente para aquilo que eu acho que tem que acontecer na minha vida. É diferente, por exemplo, a gente vê essa transição que a gente está falando, né, sobre fé e incredulidade, os discípulos no caminho de Emaús. A coisa não aconteceu do jeito que eles imaginavam que ia acontecer. E por conta disso eles estão voltando para Emaús chateados, porque o que eles esperavam que acontecesse, que aconteceria, não foi do jeito que estava na cabeça deles. E aí é preciso Jesus entrar no caminho deles, tirar as escamas dos olhos, como diz o texto, né, explicar e falar que ele mesmo nunca tinha falado que seria uma coisa triunfalista, mas que ele viria para sofrer mesmo, ele seria humilhado mesmo, mas que no final das contas ele estaria ressuscitado. Então, fé em Deus tem a ver com isso. É lembrar que Jesus não tinha onde colocar a cabeça. Né? E que eu não posso, então, querer mais do que isso. Se eu tenho mais do que isso, eu tenho que ser grato a Deus. Vocês trouxeram aqui pelo menos duas palavras chaves aqui em relação ao entendimento sobre a fé. Uma que tem a ver com a oração, porque a gente demonstra a nossa fé na maneira que a gente ora e também no tempo que a gente ora, na forma que a gente ora. Nós vamos ver isso aqui com a opinião dos nossos ouvintes e também com a palavra. Quanto à oração, algumas frases especiais. Por exemplo, John Bunyan, ele disse assim: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. William Law diz o seguinte: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. A oração como a evidência do amor. Sem dúvida. Spurgeon disse: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Hudson Taylor disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. O Spurgeon volta ainda com uma outra frase: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Essa é quente, hein? É forte isso, hein? Hein, irmão? Fala, igreja. Canta comigo uma canção, igreja. John Wesley: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Charles Miller: nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. São várias frases. O Agostinho de Hipona, como diz um amigo meu, Agostinho de Hipona, não da grande família. Ele disse, um abraço pro Gerson Borges, ele disse: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Quantas coisas bonitas sobre a oração, né? E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 7, aliás, capítulo 10, versículo 17, 10, 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É uma das evidências que a gente tem que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, duas fontes para alimentar a nossa fé: a palavra do Senhor, fé que se baseia nas escrituras e não na experiência. A experiência é boa, mas não é fonte para minha fé. Ela é fonte para alimentar até a minha fé como algo da minha experiência, mas a minha fé, ela tem que ter base na Bíblia. Ninguém pode dizer assim: não, ó, eu creio assim como? Eu creio assim porque diz a Bíblia. Se não é um negócio de eu creio assim, um faz um negócio assim, eu creio assim, aí o outro não crê, o outro, eu creio assim, o outro crê, desse outro jeito, eu creio assim, crendo de outro jeito. E num dos três está lendo ou está crendo conforme a Bíblia, tem 3 crendo em si mesmos. Exatamente. Daqui a pouco estão orando de si para si mesmo. Então, quando nós cremos com base na palavra. E quando nós oramos ao Senhor. Não terceirize a oração. Exatamente. Aproveite o seu tempo, converse com Deus, dialogue com Ele e apresente-se diante do Senhor. Você ouve
Debate 93 com J.R. Vargas. São 11h32 no Rio. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR, nossos ouvintes, os nossos debatedores. Você sabia que uma colombiana de 28 anos engoliu $9.000 em cédulas de 100? Isso. Engoliu. Engoliu? Que criatura com $9.000? $9.000 em cédulas de 100. Meu Jesus Tudo amado. para evitar que o ex-marido, de quem ela havia se separado, porque ela descobriu uma infidelidade do ex-marido, pegasse a parte do dinheiro que foi arrecadado aí com as vendas dos bens, e esse dinheiro aí que eles planejavam no futuro ir lá para uma viagem, ela pegou e falou assim, não vai ficar com ele também não. Engoliu tudinho. Sim. E no que ela engoliu... Eu tô ficando curioso. Você quer saber como é que saiu, né? Não, como saiu, eu imagino, mas... Foi comprado em casas de câmbio da cidade. Esse dinheiro é sujo. Mas saiu meio sujo, Bem sujo esse dinheiro. Agora, ela disse que dos 9.000 que ela engoliu, bom, enfim, quer saber quanto ela recuperou? Em bom estado, assim? Qual foi o troco? 5.700. 5.700. E pagou um imposto de E o O restante restante tá perdido por aí. tá perdido. Não sei se deu uma infecção, Ela é um mas eu sei gasofilácio que humano, ela né? é. Gasofilácio Só sei que $9.000. $9.000 em cédulas de 100. Ou Mas seja, não foi uma atitude inteligente. Não, claro que Não foi uma atitude inteligente. A raiva nunca leva. A a raiva, gente. isso aí. A raiva é uma raiva- péssima conselheira, é verdade, pastor. É verdade. Como é que é o nome dela? Qual é o nome? Não fala, Não. é uma colombiana. A colombiana. Uma colombiana. Então fala aí, igual. Sim, uma colombiana de Piedecuesta. É o quê? O lugar que ela mora sim, porra. Piedecuesta. Não, porque eu fiquei na dúvida aqui que eu tinha entendido. Eu prefiro perguntar, entendeu? Se eu não perguntar, fica complicado. 11h34 no Rio. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Gente, esses tornados nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, mas esses que a gente vê mais, né? Tem mais reportagem, tá todo mundo lá, tem câmera pra tudo quanto é lá. São coisas impressionantes, né? Vocês já passaram por essa experiência lá, não? Em algum outro lugar do mundo? Não. Meu Deus, nos últimos dias o Texas foi atingido por vários tornados, uma caminhonete virou, jogando um pai e seus filhos dentro de um córrego. Alguns homens foram tirar a família, mas a bebezinha não demonstrava nenhuma reação. Um deles chegou a pensar que a menina estava morta. Aí que chegou uma mulher e começou a orar. Tá falando de oração agora, hein? Em nome de Jesus, que ela respire, Senhor. Devolva o fôlego a esta bebê, Senhor. Querido Jesus, por favor, deixa a bebê respirar. Os homens contaram à imprensa que logo depois que ela começou a orar, a criança respondeu à massagem cardíaca. Voltou, né? Assim, eu tô imaginando a cena, né? Você tem histórias de milagres operados através da oração para contar? Quanto tempo do seu dia você costuma passar em oração? Aliás, você se considera alguém de oração? Eu pergunto aqui aos nossos ouvintes e claro, aos nossos debatedores, para pensar um pouco sobre esse tema, não é? Porque tem histórias que realmente são histórias impressionantes. Essa aqui é uma delas. E É aí, verdade. Eu creio em milagres, eu creio que os milagres são para os dias de hoje, como aconteciam no passado. Eu tenho experiências de milagres perto de mim, né? Na igreja que eu sou pastor, por exemplo, nós tivemos 3 irmãs que não podiam ter filhos, que os médicos diagnosticaram. E através da oração o milagre aconteceu e gerou, e as crianças estão lá, saudáveis, né? Eu tenho casos de cura na minha própria família. Meu irmão nasceu com uma lesão no cérebro e foi curado através do poder da oração. Então, eu creio em milagres e eu creio no poder da oração. Eu também, pastor, eu também creio em milagres, creio realmente no poder da oração e eu também tenho exemplo de milagres perto de mim. Uma pastora, por exemplo, vou citar aqui o nome dela, a pastora Vânia Ramires. Ela tinha um filho que teve uma enfermidade no cérebro, que pré-adolescente ele ficou tetraplégico, e depois de orar durante 6, 7 meses, esse menino foi declarando a palavra de fé, e hoje ele tem 22 anos e ele joga basquete. Tem quase 2 metros de altura, ou 2 metros e um pouquinho. E eu tenho também milagres na família. Eu mesma tenho exemplos de milagres comigo. Eu tenho uma perna que eu deveria jogar totalmente a perna, porque eu lesionei mesmo, roturei o tendão. E
O médico falou para os meus pais que eu não teria chance nenhuma de andar normal. Eu ando normal, não Amém. tem qualquer tipo de problema, defeito nenhum. E o último milagre, entre tantos outros, né, que a gente tem de resposta de Deus, há pouco tempo eu tive uma lesão nos meus ligamentos do pé esquerdo. E se os irmãos sabem, lesão nos ligamentos é algo muito sério, né? Isso foi no raio-x, eu tenho raio-x em casa, lesão, e só que eu já tinha feito o raio-x quando eu entrei para a sala, depois de agradecer a Deus, porque eu sabia que Deus estava comigo naquele momento e sentindo muita dor. Imediatamente essa dor parou, o médico olhou a lesão ali no raio-x e falou assim: eu não entendo como o seu pé desinchou, não está inchado, meu pé estava enorme, inchado, todo torto, horrível. E foi algo assim que foi uma experiência imediata que eu tive, e eu acho que a gente necessita realmente crer na palavra de Deus e viver essa palavra. Ouvinte contando aqui, JR, eu oro pouco, eu sei que eu preciso orar mais, mas mesmo assim, meu Deus já fez milagres na vida da minha filha. Ela passou muito mal na emergência de um hospital, o médico disse a gente não internar agora, ela vai morrer. Eu fiquei desesperado, orei a Deus e minha filha sobreviveu, foi um milagre. E eu sou grata a Deus por tudo que ele tem feito, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu não teria nem como não acreditar em milagres, porque a minha história de conversão e da história de conversão da minha família praticamente toda tem a ver com um milagre que aconteceu comigo. Eu, com 6 anos de idade, eu tive na época um diagnóstico, lá para os idos de 1990, o diagnóstico de uma íngua interna que estava crescendo e que a única solução era amputação da perna. Eu estava no hospital, eu já usava cadeira de roda no hospital para poder já ir me adaptando. E aí foi justamente nessa época que a minha avó, não, vamos na igreja, chamou minha mãe, vamos na igreja, vamos pedir nessa hora, né, aflição de mãe. E aí começaram a ir na igreja e o pastor, olha, nós vamos orar e vamos ver o que Deus vai fazer. Eu não posso te prometer nada, mas eu posso te dizer é que Deus ouve a oração. E para encurtar a história, quando nós fomos fazer o último exame, o último raio-x, que era o pré-operatório, simplesmente tinha desaparecido. Não tinha mais nada. E 2 dias depois, 2 dias depois, eu estava voltando para casa tranquilamente. E isso foi vamos chamar de gatilho, para que praticamente toda a minha família tivesse uma experiência de conversão com Cristo. Então, eu acho que tudo tem uns propósitos, tudo tem um propósito de Deus. Olha aqui o outro ouvinte dizendo, eu sou um milagre também, eu virei mendiga por causa das drogas, e meu irmão orou para que eu aparecesse, que eu sumi por anos. Um dia eu tive overdose e fui parar no hospital, e lá naquele hospital um vizinho me reconheceu, e quando eu tive alta ele me levou para casa para reencontrar minha família. Eu já não uso drogas há 12 anos e Deus restaurou toda a minha vida. Deus faz milagres, sim. JR, todos nós aqui temos muitos milagres provavelmente para contar. Um dos que mais me marcou foi com um adolescente. Ele teve uma infecção no ouvido, fez todo o tratamento, não resolveu. Foi para os melhores médicos e os médicos disseram que era necessário fazer uma cirurgia. A mãe me abordou perguntando se poderia orar por ele, e ela não estava segura em relação à cirurgia. Então eu pedi a Deus claramente, Deus, se não for para fazer a cirurgia, impeça. O garoto internou na sexta-feira, no sábado de manhã, ficou todo o período de jejum, no sábado de manhã, na hora em que ele ia ser colocado na maca, ele teve uma alergia sem ter tido nenhum contato com nada diferente até aquele momento. A cirurgia não aconteceu. Infelizmente, a mãe não acreditou que aquilo era um sinal de Deus e operou o menino. E a cirurgia não foi bem sucedida. E aí, logo depois, o médico veio dizer, então, o melhor especialista no Brasil veio dizer que ou removiam o ouvido interno do menino, e ele ficaria, obviamente, surdo e com uma lesão grande, mas poderia ainda haver a infecção para o outro ouvido, ele poderia ficar completamente surdo, ou faria uma radioterapia violenta no menino, em torno de 11, 12 anos, isso afetaria também seu rosto, ou uma quimioterapia que acabaria com os rins dele. E ela, então, pediu, pastor,
pode vir aqui orar na minha casa. E eu fui, como fiz, provavelmente todos nós fazendo aqui, milhares de vezes ao longo da vida. E lá orei com o menino e disse, olha, a minha oração não vale nada se eu não confiar em Deus, se eu não confiar que Jesus Cristo tem poder. Você confia nele, tem poder? E o menino foi, aceitou ali, disse claramente que confiava em Deus. Para encurtar a história, isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira ele foi fazer a sua checagem com o médico para decidir qual procedimento. O médico examinou e olhou e disse, mãe, o que você fez? O ouvido está limpo. Volte daqui uma semana. Voltou na semana seguinte, continuava limpo, voltou daí a 15 dias, 3 meses depois ele teve alta. Hoje ele trabalha com sonoplastia. Glória a Deus. Isso é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, minha gente. Glória a Deus. Com 9 meses de gravidez, diz aqui o ouvinte, o coração do meu bebê parou de bater. E através da oração, Deus fez a obra. Dia 26 de fevereiro, a minha Lorena fez 19 anos, diz ela. Outro, a mesma ouvinte, dizendo que o filho dela foi com 3 meses de gravidez. Eu não poderia nem cuspir. De novo, através da oração, Deus agiu. E no dia 10 de março, meu Lucas completou 17 anos para a honra e glória do nosso Deus. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. 11 horas e 43 minutos, minha gente. Essa é 93 FM. Deus tem alimentado a nossa fé com a palavra. Você tem ouvido as histórias, você tem colocado a sua fé em prática, a sua fé em ação. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos e vamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor que Ele haja com milagres sobre a nossa vida, sobre a sua vida que está aí lutando. Quantas vezes nós temos orado aqui ao longo de tanto tempo, todos os dias, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. E o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, está agindo, vai continuar a agir, e nós devemos sempre reconhecer e dar glórias a Deus. Bom dia, JR. A paz do Senhor para você e para todos os debatedores da mesa de hoje. Eu quero aqui expressar a vocês a minha gratidão pela existência do debate. Eu me chamo Elizabeth, moro em Nova Iguaçu e o debate é a minha companhia de quase todas as manhãs, né? Eu saio cedo, vou para a academia, faço minhas atividades físicas, chego, aí já olho a hora, né? Eu sei que quando dá 11 horas eu já tenho aquele meu compromisso de ligar meu rádio e assistir ao debate, que para mim tem sido bastante edificante, e já acompanho vocês já há alguns anos e com certeza tem me edificado bastante os assuntos que são tratados na mesa. Que Deus os abençoe a cada dia e que vocês continuem sendo essa bênção, tá bom? A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, Elizabeth. Deus abençoe sua vida cada vez mais. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, ouvinte, seu sono tá em dia? Conta pra mim, ouvinte, como ter o sono em dia é um dos passos essenciais para cuidar da saúde do corpo. Uma academia do Reino Unido resolveu oferecer aulas de cochilo para quem precisa. Lá no meio do dia, alguns instantes de bom descanso. Basicamente, a aula consiste em 15 minutos de alongamentos seguidos por 45 minutos de um delicioso cochilo. É uma sala em temperatura ideal, no conforto de um cobertor macio. Segundo os organizadores, a ideia é revigorar a mente, melhorar temperamentos, até mesmo queimar calorias. Esse negócio de melhorar temperamento, vou pedir à pastora, melhora o temperamento ou acalma a pessoa, assim, a pessoa fica mais calminha? Eu acho que acalma um pouquinho, acalma, né? Não, temperamento não muda temperamento, não muda. Só Jesus, né? Temperamento é só É um Senhor, milagre, né? também? Milagre, Estão na mesma página aqui? Agora, queimar calorias. Vou perguntar ao pastor Guilherme. Casou recentemente, tô vendo aí que, né?
Uma barriguinha a mais aqui. Porque o pessoal diz que, em geral, a pessoa que dorme, assim, esse é um come e dorme, né? Que a pessoa almoça e dorme, caloria. Janta e dorme. E não queima nada ali daquele jeito. É o quê? Mas durante a noite. Não, dormir queima caloria. Durante não, a até noite, aí você não sim. come nada. Mas fica, né? Se você dormir 24 horas, você vai queimar. Vai queimar. Ô, Marcela, vai lá pro microfone, Marcela. Conta lá. Vai, Marcela, fala aí, Marcela. Dormir queima, mas o que tá. Essa ideia aqui, o cochilo, são 45 minutos. A ideia é que se a pessoa estiver com seu corpo descansado, o seu metabolismo vai trabalhar melhor, vai funcionar melhor. Então vai queimar mais caloria também. Um abraço para todos os adolescentes acompanhando a gente agora e dizendo, tá vendo? Muito. É isso que eu sempre digo. O metabolismo é acelerado. Por isso que dorme até tarde. É por isso que a gente desacelera o metabolismo depois que cresce. O adolescente tem um outro horário. O horário adolescente é outro, não é o mesmo horário nosso. A gente tem que entender o adolescente, tem que ter cuidado, zelo e tudo mais. Mas aí a matéria diz o seguinte, que as pessoas estão precisando, quer dizer, no Reino Unido está tendo um certo êxito isso lá. Perguntando, você tem dificuldade de parar e descansar? Entendeu? Porque depois de 15 minutos de alongamento a pessoa dorme. Brasileiro dorme? Aonde? Não, tô falando aqui, se fizer o alongamento, 15 minutos, 45 minutos, bom, dorme? 45 minutos já não, dormir não, é cochilo mesmo, né? Eu, por exemplo, se eu tiver que deitar para tirar cochilo, eu não faço isso, porque senão são 2 horas. Então eu prefiro, o meu não é cochilo. Mas aí que eu vou entrar no detalhe. Não existe. O meu descanso acabei de almoçar, eu vou ver notícia. Eu e meu esposo. Depois da notícia, a gente corre e já sai para o que tem que fazer. O que eu estou falando é o seguinte: se por um acaso acontecer, vai para o trabalho, vai pesquisar, vai estudar, vai sair, não tem cochilo. Mas o que eu estou falando é que se eu precisar dormir, porque dormir mal à noite, então o cochilo não vai ser 40 2 horas dias, no vai mínimo. pelo menos 2 horas. 40 dias? Não, 40 minutos, Meu Deus, desculpa. o negócio tá aumentando. Não, 40 minutos. Só Você me desconcentrou, você me desconcentrou. Eu, né? Não. Dormir 40 dias. Não, 40 dias não. 40 minutos não dá. Mas vai depender de como passei a noite, entendeu? Agora, a gente tem que ter cuidado o seguinte, muitas pessoas ficam no computador até tarde, né? 2 horas, 3 horas, tem que trabalhar no dia seguinte. É isso que eu falo. Aí dormiu 3 horas, 4 horas só e tem que dar um cochilinho, porque senão não aguenta. A pastora instituiu um novo modelo de jejum, né? Dormir 40 dias. Eu pensei que ela ia lançar 40 dias de sono com propósito. Não, eu acho que ninguém consegue. Eu não consigo. Isso é como, problema. Não, eu tô achando 45 minutos, assim, é sexta, né, gente? É sexta, né? Que a pessoa dá um cochilinho, mas que a pessoa precisa ir para uma academia. Você vê que o negócio tá tão desregrado. Exato. Que a pessoa tem que pagar um negócio para você ir para lá. Falam, né, sobre essa coisa da síndrome do pensamento acelerado, né? Que deixa a gente ligado e parece que as demandas vão surgindo e a gente vai criando novas e aí as pessoas têm dificuldade de descansar. Hoje nós vivemos num mundo que exige de nós muitas coisas, muitas tarefas, né? Até mesmo dentro das nossas igrejas, às vezes há um ativismo religioso muito grande e a pessoa às vezes não consegue encontrar momentos para descansar. Pastor Guilherme, o senhor que é antigo aqui, diz uma coisa, aquela expressão descansa carregando pedra, quer dizer o quê? Não é da minha época. O senhor que é antigo. Essa não é da minha época. Traz aí para nossa reflexão. Essa não é da minha época. Lembra dessa frase que a pessoa descansa, que tem gente que tá no dia de folga e arruma um trabalho. Exatamente. E isso é dito com vaidade, não é uma coisa assim, é com orgulho. Mas percebe a relação que descansar tem a ver com fé? Você só descansa quando confia em Deus. Se você confia em Deus, você pode descansar. Aí você fala, então, pastor, você tem uma vida descansada? Não, infelizmente não tenho. Estou em pecado, então. Por quê? Eu viajo muito, sofro muito com jet lag, né? Rodo o mundo aí várias vezes por ano. Jet lag, pastor? É o problema do fuso horário. Você está num lugar do mundo, né? E vai para um outro lugar e você chega lá, até o seu corpo se adaptar àquele novo fuso. Mas o que acontece normalmente é que nós queremos ter o controle. Quando precisamos relaxar,
não sabemos abrir mão disso. É verdade. Na verdade, a gente precisa descansar o tempo inteiro em Deus, saber que Ele está cuidando, quer estejamos trabalhando ou não. Não sei se A Bíblia é muito clara. Essa é a ideia do Shabat, né? Essa é a ideia do descansar, Então, Ele abençoa. não cansar. Você tem que fazer alguma coisa que te descansa. O que é que te descansa? Então você imagina que você tem lá, você é pai, tem lá o pai e a mãe, 15 filhos. Uma família pequena, modesta. Pessoal, modesto. Mas, e aí cada um tem um tipo de atividade que considera importante. Hoje é o nosso dia do descanso. Ela quer ler, ele quer lavar o carro, a criança quer isso, o outro isso, outro isso. Como é que organiza esse processo todo? Porque se existe um dia de descanso, um dia para isso, está cada vez mais complicado. Até as redes aí vieram, a tecnologia veio e que teoricamente poderia produzir um descanso, na verdade acaba tá cansando. Mais, né? Muitas famílias não têm nem esse dia de descanso, né? Porque às vezes a pessoa tem 2, 3 trabalhos para complementar a renda, então é preciso se organizar. Nós precisamos ter momentos para pausa, para o descanso. E quando a família é grande, você tem que entrar no consenso, tem que bater um papo. Faz uma reuniãozinha familiar, já que são 15 filhos, né? Precisa fazer. Eu tenho uma dica para relaxar aqui, rapidinho, pode ser? Tenho. Vai devagar. 40 dias de sono com propósito. Não é 40 dias de sono. Tem um exercício básico, importantíssimo, que quando eu aplico nos alunos, eles realmente relaxam. É aquele exercício básico do cachorrinho. Você imita um cachorro cansado sem fazer barulho para não ressecar as cordas vocais. Você simplesmente, depois de uns 3 minutos, você começa a relaxar. E começa realmente a abrir a boca. Se você fizer isso antes de deitar, ali já perto da sua cama e depois deitar, você vai dormir bem. Olha, pastor, então faz um exercíciozinho do cachorrinho. Para a gente não pensar em outra coisa que não seja exatamente o que a irmã está querendo ensinar, o que é isso? Eu posso fazer aqui? Faz, eu não eu vou fazer com barulho para que as pessoas entendam. Mas o ideal... Os queridos companheiros, por favor, prestem atenção. Vocês vão dar opinião aqui. O ideal é que não faça com barulho, porque o ar quando entra forte Mas resseca. Aqui a rádio vai ter que ser com barulho. Não, vai ter que ser para que os ouvintes, né? Então vai com barulho, ó. Sentada mesmo? Esse barulhinho. Então, sem o barulho. Então, Então, o diafragma, ele trabalha, o ar entra e sai e você vai oxigenando o cérebro para relaxar. A pessoa tem que estar sentada com a mão na cintura. Não, eu fiz a mão na cintura para vocês observarem aqui o movimento. Aí faz esse negócio aí. Não precisa sentar não, pode ser em pé também. E isso faz o quê, pastora? Relaxa, porque oxigena o cérebro e aí você vai relaxando. É algo assim extraordinário. Não precisa de remédio para dormir. Essa eu não sabia. Você pode fazer. A gente não faz meditação, né? Que é um dos controles de... A meditação é conseguida também através do controle da respiração. Exatamente. Na nossa sociedade ocidental, nós abandonamos esse princípio. Se eu cochilar 10 minutos e dar uma babada, eu já descansei, diz aqui uma querida ouvinte. Com lenço no rosto, a pessoa não pode, também não pode, né, ouvinte? Também não é assim, não. Aqui, JR, o meu grau de cansaço, vamos lá que o WhatsApp tá cansado, ele abre devagar, eu sei, meu grau de cansaço, eu tô dormindo em pé. Quem dirá depois de eu me alongar, diz aqui, ouvinte, quer dizer, o alongamento já é uma coisa que vai além, né? Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, deixa eu ler aqui o ouvinte, eu vou entrar nesse jejum 40 dias e 40 noites dormindo. A ideia, viu, pastora? Pastora deu a ideia que nós, tá gravado. Não tá gravado, Marcelo? Tá gravado. ainda há pouco cochilei parado no sinal, só escutei os outros carros buzinando, rapaz, aí é perigoso, você tem que dar, aí tem que cochilar mesmo, né? Ou ver, botar o sono em dia, é o quê? Não, desligar o carro tem que chegar em casa, precisa desligar o carro na rua, capaz quando ele acordar não tem carro ali, né? Aqui, ó, ouvinte dizendo, algum tempo atrás eu tinha depressão, só dormia com calmante, eu entrei com propósito, com Deus, comecei a orar e graças a Deus eu consigo dormir sem remédio e percebi, JR, que eu comecei a emagrecer, até o meu apetite mudou, como menos e durmo 8 horas por noite, tô muito bem, diz aqui a nossa ouvinte. Esse muito bem enfático foi eu que dei aqui, ela não falou assim não, que ela é muito educada. Aqui outro ouvinte dizendo, JR, eu acho que o meu esposo sofre dessa síndrome, ele cochila toda hora. Tem gente que não pode sentar, não é verdade? Mas só senta e dorme.
ela sente e dorme no cinema, ela sente e dorme em casa vendo televisão, no trem, no metrô, no ônibus, na igreja, então. Tem pessoas que têm musiquinha, o cara com sono, tem musiquinha, hein? Vai tá cantando ali e tal. E tem aquela história do pastor que sonhou que estava pregando e quando acordou estava mesmo. O senhor conhece a outra história da pessoa que estava dormindo no culto? Aí o pastor falou, irmã fulana, acorda o irmão aí, dormir durante a mensagem, que absurdo. Aí a irmã fulana, você acorda o senhor que fez ele dormir. Mas isso aconteceu no Afeganistão. Isso aí aconteceu no Afeganistão. Olha, dorme 4 horas por... O João Dória disse que dorme 3 horas. Vocês acreditam? 100%. O prefeito de São Paulo disse que dorme 3 horas por noite, trabalha o dia inteiro. Você acha que é verdade ou é marketing? Eu acho que é marketing. Tem gente que dorme 4 horas, realmente está muito bem, está satisfeito. Aí varia, né, de organismo para organismo. São exceções, né? 4 horas realidade. Muito pouco. Ouvinte dizendo, JR, eu durmo 4 horas por noite, tento completar no trem, entendeu? Então a pessoa, ela dorme 4 horas, acorda, põe a roupa, né? Você troca de roupa? Troca, né? Pega Belfort Roxo até a Central, entendeu? Mas se dormir por 5 ou 10 minutos, parece assim que eu dormi por 1 ou 2 horas, diz aqui a nossa querida ouvinte. Olha, se eu encostar, que outro ouvinte, olha, se eu encostar, JR, eu durmo em qualquer lugar, conta aqui a nossa ouvinte. Ouvinte, o negócio tá... Como é que tá o ritmo do povo, né? É automático. Essa semana eu dormi de meio-dia às 4 da tarde do outro dia. Opa. Tem gente que é o seguinte, a pessoa chega e diz assim, olha, vou dar uma descansadinha, aí deita 1 hora assim, da tarde, acorda umas 6:30, poxa, descansadinha, aí levanta, né, toma um banho, janta, aí depois da janta, ninguém é de ferro, dá outra descansadinha até outro dia, e assim a vida segue. Ouvinte solicitando aqui, Marcela que é chefe aqui, ouvinte. Silvânia é ouvinte. Tem que dizer para ela se isso pode, Marcela. Se pode isso aqui, eu não sei se pode. JR, por favor, coloca no Face a pastora ensinando a bênção do cachorrinho. A bênção do cachorrinho, meu Deus. A bênção do cachorrinho do descanso. Pode ler aqui, ó. A bênção do cachorrinho. Literalmente é o que a nossa ouvinte escreveu. Aí tem que ver que se pode, ouvinte. Aí a Marcela vai conversar com a pastora, entendeu? Tem, né? Direitos autorais, não sei. Direito de imagem, tem tudo isso. Isso é só olhar pro cachorro, você vai ver como é que ele funciona respira, aí. né? Chama o pessoal lá da área direita aqui da empresa para saber se pode. Hein? Que é isso, hein? Então, para aqueles que estão olhando pro relógio, falou assim, tá chegando a minha hora. Bom descanso, ouvinte. Muito obrigado a você acompanhando a gente aqui na 93 FM. É sempre um privilégio ter a sua audiência. Que Deus te abençoe cada dia mais. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, reverendo Diego Leandro, da Igreja Presbiteriana do Riachuelo. Um abraço, querido. Deus abençoe. Abraço, JR, a todos os ouvintes, especialmente pai, mãe, familiares e Igreja Presbiteriana do Riachuelo e nossa congregação lá em Camaristamé, que está nos ouvindo certamente. Maravilha. O pastor Guilherme Costa, da Igreja Metodista Wesleyana em Parque Nazaré. Bom dia. Bom dia. Boa tarde já, pastor. Agora virou o reloginho. Obrigado, JR. Vai com Deus, querido. No último domingo, nós tivemos 15 mil wesleyanos reunidos ali no antigo HSBC Arena, celebrando o jubileu de ouro da Igreja Metodista Wesleyana, 50 anos de história. Eu quero mandar um abraço a todos os bispos, pastores e membros da Igreja Metodista Wesleyana. Maravilha. A pastora Nadiege Macário é membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores e fundadora do projeto A Bênção do Cachorrinho. Pastor, olha aqui, o ouvinte está perguntando assim, JR, eu não ouvi o barulhinho. É com a língua para fora? Não precisa ser com a língua para fora. A língua para fora é o cachorro, porque ele sua pela língua, né? No nosso caso, não, a gente vai botar a língua para dentro. Pronto, tá respondido aqui o ouvinte. Obrigado, pastora, Deus abençoe. Bom, eu queria deixar um abraço para a pastora Vânia Ramiro, que eu citei aqui, uma grande pastora. Também um abraço para a minha Igreja Batista Central, na IBCN. Nós estaremos juntos ali no sábado, no nosso encontro de casais, onde estarei ali junto com eles
ministrando a palavra. Maravilha, muito obrigado, pastor João Marcos Soares, que é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Um abraço, meu querido. Muito obrigado, JR, pela oportunidade de estar aqui. Eu quero também mandar um abraço para minha família e para os missionários da Junta de Missões Mundiais, que estão hoje em mais de 80 países. E queria dizer para você que se você quiser conhecer mais sobre como orar pela Igreja Sofredora, você pode entrar no site missõesmundiais.com.br. Maravilha, pastor. Vou exatamente pedir ao senhor para orar conosco. Vamos incluir a igreja que sofre perseguição no mundo inteiro. Vamos orar também por uma irmã nossa aqui, Jurema de Itaboraí, está no hospital e precisando muito das nossas orações. Vamos interceder pela sua vida, pedido aqui dos nossos amados ouvintes. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Todo dia a gente ora. Temos pedido a graça do Senhor sobre os nossos amados ouvintes. Nós falamos tanto sobre fé. A gente precisa ler a Bíblia, gente. A gente precisa estudar a Bíblia, examinar as Escrituras. Eu estou aqui na rádio já há alguns dias agora, especialmente. A proposta é que a gente leia todo dia na sequência. A gente sempre lia um versículo ou outro, 2, 3 versículos assim alternadamente, como a maioria das pessoas na rádio, né? Em casa não. Em casa tem que examinar as Escrituras. É aqui na rádio que a gente começou a ler na sequência para tentar encorajar você, ouvinte, a ler na sequência. Você vai ver que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Se você começar a ler, você vai entender o contexto, vai entender o livro inteiro, vai destacar coisas impressionantes. Sua percepção da Bíblia vai avançar muito. E nós vamos orar aqui para que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa gratidão por reconhecermos que o Senhor é bondoso. Reconhecemos, Pai, que a Tua graça tem nos alcançado e tem modificado o nosso viver. Pai, nós agradecemos porque vivemos num lugar que o Senhor preparou para que pudéssemos testificar de Ti e do Teu poder. Pai, agradeço a existência desse debate, a possibilidade de alcançarmos tantas pessoas com a Tua palavra, com os ensinamentos que tiramos dela, Pai. Mas nesse momento nós clamamos a Ti pelas pessoas que estão enlutadas. Pai, que o Teu Espírito conforte, console, anime, Senhor. Pelas pessoas que estão enfrentando doenças, que também o Teu Espírito as visite, anime e que em nome de Jesus Cristo sejam curadas, Pai. Nós clamamos a Ti porque confiamos em Ti e quando pedimos milagre, pedimos a pessoa certa, porque o Senhor é o único que pode realizar, pois és o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós pedimos pela Jurema que o Senhor também a visite, que a sua fé seja respondida por Ti, Pai, como Teu Filho inúmeras vezes fez. Pai, torna-nos cada vez mais parecidos com o Teu Filho, Senhor. Faz-nos perceber a igreja sofredora, como podemos ajudá-la, como podemos viver de forma parecida com aquelas pessoas, para também testemunharmos que Jesus Cristo é Senhor. É em nome dele que oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.